Fala pessoal do Cacto Invest, tudo bem com vocês? Caio Josué aqui mais uma vez para trazer um novo conteúdo para vocês. E o assunto do momento atualmente é a questão da privatização do controle acionário da Eletrobras, né? E por conta disso, o governo, com o objetivo de transferir esse controle acionário e captar dinheiro com a privatização da Petrobras, permitiu, né, que os cotistas do FGTS, aqueles trabalhadores que têm dinheiro na conta vinculada do FGTS, investisse uma parte do valor que tem lá depositado. Muito se tem se perguntado se vale a pena fazer esse investimento, né? E o objetivo desse vídeo é trazer algumas métricas, trazer algumas análises para que você decida de acordo com a sua perspectiva, né, de acordo com as suas possibilidades, do que você espera para o futuro, para que você decida se faz sentido para você, tá certo? Então, se você tem interesse nesse assunto, fica até o final do vídeo, aproveite, já se inscreve no canal, curte, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também têm cotas no FGTS, que estão interessadas na possibilidade de fazer esse investimento, que com certeza vai ter um conteúdo bastante enriquecedor para todo mundo. Tranquilo? Então roda a vinheta. Bom, pessoal, começando aqui o nosso assunto propriamente dito, né? A pergunta que se tem é: vale a pena investir o valor, até 50% do valor que você tem na sua conta vinculada do FGTS, em fundos mútuos de privatização da Eletrobras, né? Primeiro a gente tem que destacar uma coisa, que atualmente a possibilidade, né, que foi concedida é que você utilize até 50% do valor que você tem depositado no FGTS para entrar nos chamados fundos mútuos de privatização da Eletrobras, que estão sendo oferecidos por diversos bancos e corretoras, né? E esses fundos vão pegar o valor que você tem e vão comprar ações da Petrobras, tá certo? Então, o investimento não vai ser você comprando diretamente ações da Petrobras, mas sim através de um fundo. E a pergunta é: vale a pena? Primeiro, nós temos que conhecer as regras que vão reger essa possibilidade de compra dos chamados FMP, que é Fundo Mútuo de Privatização da Eletrobras. A primeira regra que nós temos é que existe uma aplicação mínima, que é R$200. Então, menos de R$200 você não consegue investir. E também existe uma aplicação máxima para você aplicar o valor disponível na sua conta vinculada do FGTS, que é de 50% do valor que você tem. Então, se você tem R$100 mil no FGTS, você não pode aplicar os R$100 mil. Você pode aplicar no máximo R$50 mil. Tranquilo? Mas, para além disso, você tem que observar o detalhe de que você vai ter um prazo mínimo de permanência no fundo de 12 meses. Então, se você optar por fazer este investimento, você tem que permanecer no mínimo 12 meses com o valor do seu FGTS investido no fundo mútuo de privatização que você escolher, tá certo? Então, antes de 12 meses, você não tem possibilidade nenhuma de movimentar esse valor. E falando em movimentação, algumas pessoas, né, têm cogitado a possibilidade de fazer um investimento no FMP e, ultrapassados os 12 meses, resgatar o investimento para burlar as regras de saque do FGTS, né? E aí eu já adianto desde logo que não é possível, porque uma das regras é que quando você pedir o resgate das suas cotas de FGTS do fundo, esse valor ele vai voltar para a sua conta vinculada do FGTS, tá certo? Então você só consegue sacar o valor se acontecer uma daquelas hipóteses previstas na lei do FGTS, que nós já conhecemos algumas tradicionais, né? Como por exemplo a financiamento da casa própria, em caso de doença grave, em caso de aposentadoria, etc, etc. Então, não se engane com isso, né, de que você vai investir agora e usar como uma forma de resgate do FGTS. Não. Se você optar por resgatar o valor do FGTS que está lá no fundo mútuo de privatização, esse valor vai voltar para a sua conta vinculada do FGTS. Então, algumas perguntas. Então, qual é o objetivo disso? O objetivo disso, na verdade, é apenas que
que você utilize outra forma de rentabilizar o FGTS. Nós sabemos que a rentabilidade do FGTS nos últimos anos, né, desde sempre praticamente, perdeu para a rentabilidade na poupança. E quem é investidor aqui conhece o mínimo de investimento já sabe que a rentabilidade da poupança é uma das piores que existem no mercado financeiro, né? Só não é a pior porque tem quem consiga perder da rentabilidade da poupança, e um deles é o FGTS. Então, a ideia aqui é apenas rentabilizar melhor o seu FGTS, para que lá na frente, quando você se aposente e vá sacar o seu FGTS, ou no momento de você comprar a sua casa própria, você possa, talvez, ter uma rentabilidade melhor do que aquela que você teria se tivesse deixado o dinheiro lá no FGTS, tá certo? Mas nós vamos tratar sobre isso. Tem outro detalhe também, que vai ter uma tributação, certo? Sobre esse rendimento. E como funciona essa tributação? Você vai pagar imposto de renda, né, no percentual de 15% sobre o rendimento auferido entre a data de aplicação e a data de resgate, que excederem a remuneração da conta vinculada do FGTS, tá certo? Então você só vai pagar imposto de renda se a data da aplicação no fundo é a data do resgate, você teve uma rentabilidade que excedeu a rentabilidade que você teria se você tivesse deixado o seu dinheiro na conta vinculada do FGTS, tá certo? E aí também nós temos que saber o seguinte, como nós já falamos aqui, a possibilidade que você tem de investir é investindo o seu dinheiro do FGTS através de um fundo mútuo de privatização. E esses fundos, eles estão disponíveis em vários bancos e também em algumas corretoras. Só que, como é um fundo, você não vai investir diretamente. Então, um fundo tem um administrador. E esse administrador precisa ser remunerado, né? E, por conta disso, você vai pagar uma taxa de remuneração anual. E aqui eu fiz um pequeno levantamento entre algumas principais corretoras e bancos que estão oferecendo esses fundos, né, de privatização da Eletrobras, onde você possa investir com o valor do FGTS, e vi aqui, observei que nós temos desde bancos oferecendo taxa zero até banco cobrando uma taxa absurda de 0,40% ao ano, tá certo? O banco Daicoval, já vou adiantando desde logo, é o banco que está prometendo taxa zero de administração para quem escolher investir o FGTS através dele, né, no fundo de privatização da Eletrobras. Depois do Banco Daicoval, nós temos o Banco Safra, que está cobrando uma taxa de 0,15% ao ano, e a grande maioria está cobrando uma taxa de 0,20% ao ano. E aí nós podemos destacar a Caixa Econômica Federal, o Itaú, o Banco do Brasil, o Santander e a XP, certo? E o Bradesco, né, o Banco Bradesco, ele está cobrando a absurda taxa de 0,40% ao ano, ou seja, está cobrando o dobro do que os outros bancos geralmente cobram, né, que a grande maioria está cobrando 0,20% ao ano. Então, se você é correntista do Bradesco e você recebeu uma proposta de investir no FMP do Bradesco, Eletrobras, investir o seu FGTS, observe isso, né? Se estiverem cobrando a taxa de 0,40% ao ano, saiba que esta taxa está o dobro da que está sendo cobrada por outras instituições financeiras, tá certo? Mas a pergunta que nós temos que fazer também é para quem o FMP da Eletrobras se destina. Vejam que aqui nós estamos falando exclusivamente daquelas pessoas que têm interesse de investir o dinheiro através do seu FGTS. Primeiro, na minha opinião, não faz muito sentido você investir através de um fundo, haja visto que você pode, né, com conhecimento, você montar a sua carteira de ações e fazer a compra direta, porque você mesmo vai administrar a sua carteira e você mesmo vai conhecer a empresa que você está investindo. Só que aqui nessa hipótese não existe a possibilidade de você pegar parte do seu FGTS e investir diretamente. Necessariamente você vai ter que recorrer a um desses fundos mútuos de privatização.
E aqui nós temos que ter o seguinte: ações, renda variável, pessoal, é investimento para o longo prazo, certo? E o que é longo prazo? Apesar de haver alguma divergência, para mim, longo prazo não é menos de 10 anos, certo? Na minha opinião, curtíssimo prazo é até 2 anos, médio prazo entre 2, 5, 6, 7 anos, né? Mas a partir de 10 é que a gente pode realmente firmar a tese de que se trata de investimento de longo prazo. Se você está pensando em se aposentar em menos de 10 anos para sacar o seu FGTS, se você está pensando em comprar uma casa própria em menos de 10 anos, por exemplo, né, que são hipóteses de saque do FGTS, eu entendo que esse não é um investimento adequado para você, haja vista que o mercado de renda variável, ele geralmente costuma apresentar lucros no longo prazo, né? Então, aí seria para você que não pensa em utilizar o valor do seu FGTS, né, pelo menos 50%, nos próximos 8, 10 anos, certo? Aqui eu posso mostrar para vocês, né, com muita tranquilidade, o que foi que aconteceu em outras oportunidades que houve a possibilidade de você utilizar o seu FGTS em privatizações de empresas estatais, certo? No último período, né, nos últimos anos, que eu tenho conhecimento, só houve 2 oportunidades de 2020 para cá, que foi na hipótese da Petrobras e na hipótese da Vale do Rio Doce, certo? Onde o governo também permitiu que você usasse parte do seu FGTS para investir. Nós não podemos dizer o que vai acontecer com a Eletrobras, né? Mas nós podemos olhar para o passado e ver o que aconteceu em situações semelhantes. Veja, situações semelhantes. Não são situações idênticas, até porque a Petrobras é de um outro setor, né? Então, pode acontecer a mesma coisa, pode não acontecer. Mas vamos lá, vamos para o gráfico. Eu quero trazer aqui para vocês este gráfico que está disponível aqui no Valor Invest, certo? Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. Isso foi o que aconteceu com o FMP FGTS da Petrobras. Então veja só, foi lá em agosto de 2000, né? E quem optou por investir, aconteceu isso aqui, ó. Teve uma rentabilidade, aqui já estava bem acima do FGTS, né? Em 2007 já estava com a rentabilidade de 1.052%. Chegou aqui no topo, em maio de 2008, com a rentabilidade exorbitante de 1.488,38%. Mas, de repente, ocorreu uma queda aqui. E em novembro de 2008, as pessoas viram a sua rentabilidade cair para 558,26%. Mas pior, veja esse absurdo aqui dessa queda em janeiro de 2016, naquela época bem turbulenta, né, da política e da economia brasileira, em que você viu praticamente um 0 a 0 aqui, né? Então, você viu a sua rentabilidade cair para 110%. Quem comprou lá em 2000 e vendeu em 2016 e saiu do fundo em 2016, perdeu bastante dinheiro da rentabilidade. Era melhor nem ter comprado, era melhor ter deixado no FGTS. Mas quem saiu em maio de 2008 ganhou bastante dinheiro, né? Ganhou uma rentabilidade muito, muito acima da rentabilidade que teria obtido lá deixando no FGTS. Só que veja, quem chegou aqui em janeiro de 2016 teve a resiliência do investidor de longo prazo, né? Teve aquela resiliência que nós trazemos aqui, a resiliência do investidor cacto. E não saiu do fundo, não se desesperou, sabia que se tratava de uma crise passageira e que ia passar, e agora em 2022 está aqui com a rentabilidade de 1.298,90%, a rentabilidade muito além da rentabilidade apresentada pelo FGTS, porque se essa pessoa tivesse deixado esse valor no FGTS, ou seja, de agosto de 2000 a maio de 2022, ela teria obtido um rendimento de apenas 152,7%, né? Enquanto que aqui no fundo ela alcançou um rendimento de 1.236,2%. E com a Vale do Rio Doce, o que foi que aconteceu com a Vale? Nós temos também aqui um gráfico
dos fundos de investimento da Vale, né? Que investiu o FGTS na Vale, e a situação foi bem melhor, né, do que com a Petrobras. Os fundos da Vale começaram em abril de 2002, e aqui nós tivemos andando meio de lado, né, etc. Mas aqui em abril de 2008 também já estava com a rentabilidade muito expressiva, né, parecida com a rentabilidade do fundo da Petrobras. Em maio de 2008 estava apresentando uma rentabilidade de 1.304,42%. E aqui é a mesma coisa, outubro de 2008, naquele período da crise, caiu bastante, mas o investidor que tinha ciência da ideia de investimento de longo prazo se manteve. Em janeiro de 2016 foi um desastre, mas quem se manteve hoje, que entrou em 2002 e ficou até 2022, está com a rentabilidade de 2.879%, enquanto que o FGTS, nesse mesmo período, apresentou uma rentabilidade de 152,7%. Por que eu estou trazendo esses dados aqui para vocês? Para vocês enxergarem que quem pretende entrar num fundo mútuo de privatização de ações com o FGTS tem que ter a ciência de que renda variável rende mais no longo prazo, certo? Então, se você está pensando em ficar só esses 12 meses que vão ser obrigatórios, eu imagino que esse investimento não seja um investimento para você. Investimento em renda variável, com seriedade, é um investimento de longo prazo. Então, você tem um valor considerável no FGTS e pretende rentabilizá-lo melhor para um momento na posteridade, talvez seja interessante você pensar na possibilidade de entrar. Então, talvez seja interessante você pensar na possibilidade de entrar em um desses FMP. Tá certo? Mas aqui ainda tem outros detalhes que você tem que considerar. Ora, você pode investir até 50% do valor que você tem no FGTS em um fundo mútuo de privatização da Eletrobras. O problema é, como nós sabemos, é muito arriscado você concentrar uma grande parte do seu patrimônio em um único ativo, certo? Então, se você imagina que você tem um patrimônio de 40 mil reais investidos, né, sem observar o valor que você tem no FGTS. Investido, diversificado em várias empresas, etc. E, de repente, você tem lá no FGTS 100 mil reais com a rentabilidade do FGTS e você resolve investir todos os 50% que você pode investir. Ora, você investiria 50 mil reais só em uma empresa, só na Eletrobras. Isso é muito arriscado porque a maior parte do seu valor investido você vai estar jogando aí na sorte da Eletrobras, tá certo? Então, é ideal que você pense o valor que você tem investido e analise bem o percentual, considerando todo o patrimônio que você tem investido, qual o percentual você quer destinar para o fundo mútuo de privatização, para que você não se exponha muito em um único ativo. Porque da mesma forma que pode crescer, pode cair. E nós não sabemos qual é o prazo que vai ser necessário que você espere para que você tenha uma rentabilidade mais ou menos considerável nesse investimento, tá ok? Então observem isso também, não vão arriscar todo o seu patrimônio em um único investimento. Então, considerando todas essas premissas, eu quero partir aqui com vocês para a análise da Eletrobras, né? Nós consideramos aqui as regras de investimento do FGTS, vimos as taxas que estão sendo cobradas pelos bancos, tem vários outros bancos oferecendo fundo mútuo de privatização da Eletrobras, mas agora nós temos que analisar o mais importante, que é a empresa, né? Se nós não analisarmos a empresa, não faz nenhum sentido investir nela, né? Lembre-se, você está investindo em um fundo que investe só na Eletrobras, então você tem que conhecer onde você está colocando o seu dinheiro, né? Para ver as perspectivas. Então, primeira coisa, né? A Eletrobras é uma empresa antiga, foi fundada em 1962, isso já é um bom aspecto, porque nós sabemos que quanto mais tempo a empresa tem, mais tempo ela tende a permanecer no mercado, né? Então, a empresa foi fundada em 1962 e desde 28 de janeiro de 1971,
ela está listada na nossa bolsa de valores, tranquilo? Mas aqui nós temos algumas observações para fazer. Atualmente, o sócio majoritário da Eletrobras é a União Federal, que detém 52% das ações ordinárias. Né? As ações ordinárias, para quem ainda não está familiarizado com os termos, são aquelas ações que dão direito a voto e, consequentemente, como a União Federal detém 52% das ações ordinárias, a União Federal tem o poder de decidir quais serão os rumos adotados pela companhia. Mas, além disso, o BNDES, que é um órgão da União, tem 11% de ações ordinárias e o Banco Nacional de Desenvolvimento tem 6% de ações ordinárias. Então, no mínimo, 69% das ações ordinárias atuais estão na mão do governo. E essa movimentação que a União está fazendo, né, de privatizar, entre aspas, a Eletrobras, é exatamente com o objetivo de retirar o controle acionário da Eletrobras. Feitas essas considerações, nós devemos passar aqui para a análise dos números da Eletrobras. Então tá aqui, nós temos alguns dados da Eletrobras, né? E aqui algumas informações bastante relevantes. Primeiro, vamos observar aqui alguns detalhes. Eu estou aqui no site do Fundamentei, né, que é um site muito interessante para quem tem interesse em investimento de longo prazo, certo? E temos aqui algumas observações, né? A Eletrobras é negociado na bolsa com esses tickets, né? ELET 3, ELET 5, ELET 6. Nós vamos considerar aqui primordialmente as ações ordinárias, né? Que são as ações terminadas em 3. E aqui nós temos a primeira análise, né, que nós podemos trazer é a questão da cotação da Eletrobras, né, nos últimos tempos. Eu vou trazer aqui no período de um ano para a gente ver que a gente pode observar que no período de um ano teve uma queda considerável aqui da Eletrobras, mas a Eletrobras está aqui se recuperando, né, em questão da cotação, nada demais. Nos últimos 5 anos a gente vê que foi positivo, né, como eu disse, investimento de longo prazo ou investimento em renda variável é investimento de longo prazo. Então, se você considerar aqui no longo prazo, você vê que a cotação tem crescido, tranquilo? Esse não é o objetivo aqui mais importante, mas sim nós temos que analisar os números da empresa. Então tá aqui alguns detalhes importantes, né, o que realmente importa na análise da empresa. Que são os números, né, são o lucro da empresa, a rentabilidade da empresa, tá certo? Então vamos lá, inicialmente, vamos pegar aqui o período dos últimos 10 anos, certo? É um período razoável para a gente analisar qualquer empresa. E algumas coisas aqui que nós podemos observar, né? O patrimônio líquido da empresa, ele veio crescendo, né? Mas aqui no período de 2015, 2016, 2017, houve um decréscimo, né? E voltou a crescer em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. E aqui nós vamos observar que a empresa, a Eletrobras, vem apresentando lucro nos últimos anos, mas em alguns períodos aqui mais críticos, como por exemplo, 2012, 2013, 2014, 2015, a empresa apresentou prejuízo, né? E 2016 teve aqui um lucro, mas em 2017 voltou a apresentar prejuízo. E apenas em 2018 ficou estável, né? Apresentando lucro com alguma consistência. Então aqui nós podemos dizer que apenas nos últimos 5 anos, a empresa vem fechando o seu balanço com demonstrativo de lucro, né? Então, assim, patrimônio líquido hoje tem um crescimento estável, tá tudo bem, nos últimos 5 anos, né? Mas já apresentou prejuízo aqui, provavelmente por conta das interferências e dos subsídios do governo, certo? Quando o governo utiliza a empresa estatal para subsidiar energia, por exemplo, como é o caso da Eletrobras, e acaba colocando a empresa em dificuldades, né? A receita líquida da empresa também, o que é a receita líquida? A receita líquida é tudo o que entra no caixa da empresa, né? Basicamente, em resumo, ou seja, todo o serviço que a empresa presta e é remunerada por isso, volta para a empresa como em forma de receita líquida. Então, é o dinheiro que a empresa recebe antes de pagar qualquer conta, né? Tem alguns descontos aqui, mas enfim.
Essa é a ideia de receita. E a receita também tem sido consistente e crescente nos últimos anos. Tudo bem? Depois da receita líquida, então, em relação à receita, não temos nenhum problema. Então, o próximo item aqui, o próximo indicador que nós temos que analisar é o EBITDA, né? O EBITDA é o lucro da empresa, a receita da empresa, antes de tirar juros, impostos, a depreciação e a amortização. Então, teve um EBITDA consistente, também crescente, só em 2015 para trás que apresentou um EBITDA negativo, mas desde 2016 vem apresentando um EBITDA positivo, né, aqui, e consistente, né, 17 milhões, aqui teve uma queda, 17 bilhões, né, só observar que esses valores aqui estão sendo demonstrados na escala de milhões, então 17.519 significa 17 bilhões 519 milhões. Em 2017 teve uma queda considerável no EBITDA, mas depois disso teve uma recuperação aqui e manteve-se estável nos últimos anos, né? Nada demais. O EBIT, que é aqui os lucros antes de pagar os juros e impostos, certo? Aqui já tirou a depreciação e amortização dos bens, e aqui nós temos os lucros antes de tirar os juros e impostos. Também estável desde 2016, né? Tudo tranquilo nesse caso. Resultado financeiro vem negativo desde 2015, significa dizer que a empresa tem dívidas. O resultado financeiro é basicamente o que a empresa ganha ou perde com o pagamento ou recebimento de juros. Então, se está negativo, significa que a empresa está pagando juros, né? Então, a empresa tem dívidas e está pagando juros sobre essas dívidas. E aqui até o terceiro trimestre de 2022 já pagou 994 milhões em juros e já pagou aqui os impostos, né, 4 bilhões 942 milhões em impostos. E aqui chega o coração da análise, né, que são os lucros, o lucro líquido da empresa. É o fator mais importante de análise de uma empresa. No lucro líquido, vai ter basicamente o que de fato a empresa lucrou. Então nós vimos que vem a receita líquida, depois vem o EBITDA, né, que é a receita líquida, o lucro antes de pagar os juros, impostos e tirar a depreciação e amortização. Aí você tira a depreciação e amortização, vem o EBIT, né, que são os lucros antes dos juros e impostos, né, e aqui você tira os juros, né, no resultado financeiro, acrescenta e tira os impostos no resultado financeiro. Você vai ter o lucro líquido da empresa, que é o coração, para ver se de fato a empresa apresentou lucro ou prejuízo, né? E aqui nós temos alguns detalhes importantes para observar. Em 2011, deixa eu ver aqui direitinho, em 2012, 13, 14 e 15, a empresa apresentou prejuízos consideráveis, né? Então, nesse período aqui, a empresa vinha apresentando só prejuízo. Em 2015, teve uma brecha de lucro, né? 2017 voltou a apresentar prejuízo, mas desde 2018 a empresa vem apresentando lucro. Mas uma coisa interessante de observar é que esse lucro aqui de 2018, 2017 é um lucro bem maior do que o que a empresa apresentou em 2020, 2021 e 2022, né? Ou seja, nós observamos aqui que ela não tem uma margem líquida consistente, que é a margem líquida, exatamente, até colocar aqui para vocês verem, é exatamente quando você pega o lucro líquido sobre a receita líquida e vê qual é o percentual da receita líquida que a empresa consegue transformar em lucro propriamente dito. Então, a margem líquida da Eletrobras ela não vem consistente, porque em 2018 apresentou uma margem líquida muito alta, né, de 53%, mas em 2019 caiu e vem caindo desde então. Mas uma coisa interessante também a se observar é que no ano de 2022, apenas no primeiro trimestre do ano, né, porque a última análise aqui é de março de 2022, apenas no primeiro trimestre, ela já apresentou uma margem líquida superior a toda a margem líquida apresentada no ano de 2021. Isso significa que a empresa tem melhorado do ano passado para cá, mas demonstra mais uma vez a falta de consistência dessa margem líquida, né, o que é um fator preocupante. Além de ter prejuízo aqui no longo período, né, ainda não apresenta uma margem líquida consistente.
Então, talvez, estando submetido à administração privada, consiga apresentar uma margem líquida mais consistente, né? E se a empresa passar realmente a apresentar uma margem líquida mais consistente, como a cotação segue o lucro, né, tende provavelmente a aumentar o lucro, para apresentar essa margem líquida mais consistente, provavelmente haverá também uma valorização da cota, tá certo? Da ação. Depois nós temos o ROI, né, que é o Return on Equity, que basicamente é o lucro líquido dividido sobre o patrimônio líquido. O ROI vai considerar o patrimônio líquido. A margem líquida considera a receita líquida, o ROI considera o patrimônio líquido. Que ele vai considerar aqui quanto é o percentual do patrimônio líquido da empresa que a empresa está conseguindo transformar em lucro, né? Então, no caso aqui, a Eletrobras, ela vem apresentando um ROI inconsistente, né? Além de apresentar prejuízo, vem apresentando um ROI inconsistente. E uma coisa que nos traz alguma preocupação é que o ROI dela está abaixo de 10%, né? Nos últimos 3 anos. Eu, particularmente, prefiro que o ROI esteja acima de 10%, né? Preferencialmente acima de 15%. Mas é uma coisa a se analisar. Veja só que hoje, por exemplo, o ROI da Eletrobras, apesar de não ser uma comparação interessante, o ROI da Eletrobras está abaixo da Selic, né? Hoje nós temos uma Selic a 12,75% e a Eletrobras está apresentando um ROI atualmente, com a administração pública, apresentando um ROI de 9%. Provavelmente espera-se, né, ou no mínimo, que esse indicador melhore com a privatização, né? Esse é o objetivo da privatização. Hoje a empresa tem em caixa 18 bilhões de reais, mas tem dívidas 42 bilhões de reais. Isso significa dizer que, se a empresa quiser pagar todas as suas dívidas, ela não tem caixa suficiente para adimplir com todas as dívidas hoje, certo? Tem uma dívida líquida sobre a EBITDA de 1,6%, né? Vejam que está até verde aqui o indicador. Isso significa que a empresa não está tão endividada assim, né? Se a dívida líquida sobre a EBITDA menor que 3, né, é um valor razoável. Vejam só que quando ela estava em 2,9%, já estava amarelo, né, indicando aqui um sinal de atenção. E quando estava acima de 3, estava vermelho, indicando que a empresa, de fato, estava endividada. Ok? Mas tem um caixa interessante, razoável, não está extremamente alavancada, né, não está extremamente endividada. Espera-se que vá melhorar com a privatização também, né, no mínimo. E proventos, né? A empresa tem pagado proventos, né, que são os dividendos e juros sobre capital próprio, e a gente vê que sim, né, que nos últimos 4 anos pagou, até alguns períodos aqui que teve prejuízo, a empresa pagou, o que é preocupante, porque como é que a empresa não dá lucro e está distribuindo proventos, né? Está distribuindo dividendos. É tanto que o percentual, quando você olha aqui o percentual de proventos que ela pagou, não tem nem como medir sobre o lucro, não tem nem como medir, porque a empresa estava dando prejuízo, tá certo? Mas aqui nos últimos 5 anos, né, vem pagando proventos tranquilos, mas não são estáveis, né? Você vê aqui que pagou 11% do lucro, aí depois, em 2019, pagou 41% do lucro, pagou 66% do lucro, né? Vem aumentando consideravelmente, e agora em 2022, até o mês 3, até março de 2022, pagou 21% do lucro, consequentemente isso aqui vai aumentar nos outros balanços do ano, porque no começo do ano, geralmente a empresa não paga muitos dividendos, né? Então vamos lá, a questão que fica é, vale a pena investir parte do seu IFGTS em um fundo mútuo de privatização da Eletrobras? Essa resposta só quem tem é você. Mas, considerando tudo o que nós trouxemos aqui no vídeo, nós observamos, né, da análise da empresa, que nos últimos 5 anos a empresa vem apresentando lucro, não está deficitária no ponto de vista da lucratividade, né? E vem distribuindo proventos. Tem alguns indicadores aqui que não estão estáveis ainda, mas espera-se que com a administração privada melhore um pouco
Mas é importante lembrar que a União, apesar dessa chamada privatização, vai manter boa parte do capital voltante da empresa. Isso significa que a União ainda vai ter uma grande ingerência na empresa. Tranquilo? Então, você tem que analisar esses fatores, mas muito mais do que isso, eu entendo que você tem que analisar o seu perfil de investidor. Perguntar para você mesmo se você tem uma mentalidade de investidor de longo prazo. Porque se você não tiver essa mentalidade de investidor de longo prazo, há um grande risco de você até perder dinheiro com essa operação. Porque não são raras as pessoas que, quando veem o valor das ações caírem, acabam vendendo as ações, quando na verdade elas deveriam manter-se no investimento e até, se elas confiam, se elas acreditam na empresa, até mesmo comprar mais ações daquele investimento, até mesmo alocar mais para aproveitar para comprar a empresa em um momento barato e depois ter uma lucratividade maior. Então, se você não está disposto a ficar 10, 15, 20 anos no fundo, se você pensa em utilizar o seu FGTS nos próximos 1, 2, 5 anos, eu imagino que esse investimento não seja um investimento adequado para você. E, além disso, como eu já disse, você tem que ter a mentalidade do investidor de longo prazo. Você tem que ter a mentalidade do investidor cacto. Você tem que entender que o mercado, ele flutua. E que se você entrar nesse momento em que, a propósito, a gente observa que há um certo aumento de preço do valor das ações da Eletrobras, comparadas com outras ações do setor energético, provavelmente você vai estar comprando em um período em que as ações estão um pouco mais caras, porque o mercado já precificou essa privatização, o mercado tende a valorizar a privatização. Então você vai comprar em um momento em que as ações estão um pouco mais caras, e se você vender em um momento de queda do valor das ações, necessariamente você vai perder boa parte do seu investimento. Então você tem que ter isso muito claro na sua mente para que você tenha a resiliência necessária de aguardar o momento adequado de resgatar as cotas do fundo, beleza? Então, se você gostou do vídeo, gostou da nossa análise, mais uma vez eu peço, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha, faz o seu comentário aqui, deixe nos comentários se na sua opinião vale ou não investir parte do FGTS nas ações da Eletrobras. E lembrem-se sempre de observar o prazo que vocês têm para investir. O prazo é curtíssimo, então o prazo de investimento, o prazo de decidir, tomada de decisão também é curtíssimo. Tranquilo? Então comenta aqui, deixa a opinião de vocês e comenta também o que vocês pretendem ver aqui no canal nos próximos dias e qualquer coisa eu respondo nos comentários o que for possível. Beleza? Então, valeu!